Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bem, vamos então a compartilhar o tema de hoje, o reino dos céus. Temos falado disto antes, mas vamos buscar em Atos 20, começando pelo verso 25. Os que não tiverem Bíblia, os 2 telões eletrônicos mostram bem clarinho, mas eu vou até aproveitar isso para não usar os óculos. E agora, eis aqui, eu sei que nenhum de todos vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, verá novamente o meu rosto. Esse foi o apóstolo Paulo. Você se lembra que quando Jesus Cristo, antes de ir à cruz, ele sempre disse: o reino dos céus, o quê? Se aproximou a vós. Porque ele era o reino. Mas ele disse, se aproximou porque não pôde pregar. Ele nunca pregou o reino. Ele o que pregou foi parábolas. Mas o evangelho, ele nunca. Antes ele viveu o evangelho dos judeus, da circuncisão. Mas o que Paulo ia pregar era o evangelho do reino. Portanto, ele não pregou. Mas Paulo agora diz que ele diz: e agora eis aqui, eu sei que nenhum entre quem eu passei pregando o quê? Você se lembra quando o ladrão disse a Jesus de Nazaré: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Então ele nem respondeu. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Eu penso que se o ladrão seguisse falando: não, paraíso não, reino, porque você vai morrer. Quando a pessoa morre, não pode entrar no reino dos céus. O reino se entra vivo. Isso foi o que aconteceu contigo, que tu entraste no reino dos céus. Por isso é que estás tão contente. Mas há pessoas que pensam que quando morrem eles vão entrar no reino dos céus. Não, que diz? Eu vim pregando entre quem? Entre vós. Diz, entre quem eu passei pregando o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus se prega. Você sabe como tu entras no reino de Deus? Com a mente. Quando se prega, o que você faz? Você escuta. E se escutas, você entende o que acontece. Entras no reino. Pois Paulo pregava o reino de Deus. E ele era o único, porque nem Cristo pregou o reino de Deus. Ele era o reino. E se apresentou e disse: o reino se aproximou a vós. Mas ninguém pôde entrar, porque ele não pregou. Mas então, quando Paulo aparece, então Paulo é o primeiro, porque nem os apóstolos podiam pregar o reino de Deus. Porque o reino de Deus, se você veja os versos anteriores, vamos mostrar o verso anterior, o 24, diz: mas de nenhuma coisa faço caso, nem estimo preciosa a minha vida para mim mesmo, contanto que acabe minha carreira com gozo, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho de quê? Ele foi o único que deu testemunho da graça de Deus. Os apóstolos não conheciam a graça de Deus. Por isso foi que Paulo teve que repreendê-los, porque quando Paulo disse: não, Pedro, isso não é evangelho, isso foi o que aprendi dele. Você aprendeu isso dele, mas quando você foi judeu, mas depois que morre não se pode pregar o evangelho de Cristo que pregava, porque era para os judeus da lei. Portanto, diz aí: testemunho do evangelho do quê? Não da lei, da graça de Deus. Então seguimos lendo. Verso 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Parece que se você não entra no reino,
teu sangue fica em perigo, tua vida fica em perigo. Como é que estão as pessoas? Sangrando, o mundo está sangrando. Quando você deixou de sangrar? Quando você entendeu esse evangelho. Mas se você e todo mundo está, olha, as pessoas estão em orações, em preces, as pessoas estão sofrendo. Por quê? Se tu não entras no reino dos céus, graças a Deus que você entrou. E eu recebo que os que me veem pela internet, hoje vou entrar eu. (27) Porque não evitei de anunciar-vos todo o conselho de Deus. O reino tem um conselho. Isso se anuncia. Para você entrar no reino, Paulo disse que ele não havia evitado, ele falou tudo. Nós que estamos aqui falamos tudo e as pessoas se assustam. Ele falou, eu tenho dito tudo, por isso é que ele pode dizer, eu posso repetir também, como ele disse. Eu repito dizendo, ele disse, então eu não repito nada que ele não tenha dito. A mim ninguém pode provar que eu estou equivocado, porque se diz que eu estou equivocado, bom, então vai jogar a culpa em Paulo. Eu não sou culpado disto. Eu não posso estar equivocado, porque Paulo não esteve equivocado. Esse é o único que pregou o reino, e eu que faço é repetindo a mesma coisa que ele fez. Portanto, olhai por vós e por todo o rebanho, em que o Espírito Santo vos colocou como pastores. A mensagem é para os bispos. Olha, já falamos de pastores, de congregação, assim que os bispos que estão aqui, apliquem-se bem aí as saias, digo, as calças compridas. Aqui agora tem de tudo. Que os pus por bispos para apacentar, para arrebentar, para ameaçar, para sacar dinheiro, para insultá-los, para maltratá-los. Sim, apacentar é tratá-los bem, tratá-los com amor. Um bispo, uma pessoa carinhosa. Quando nós escutamos que há por lá um bispo maltratando, não, isso não é bispo, isso é uma bispa. Um bispo apacenta, uma bispa pica, sabe? Olha, o bispo é uma pessoa, não só apacenta o rebanho, apacenta os demais pastores para que eles apacentem a igreja, não? Apacentar a igreja do Senhor, a qual ele ganhou por seu próprio sangue. Agora que vem um probleminha. E isso é uma profecia que se cumpriu. Porque eu sei que depois da minha partida, uma vez Paulo morre, o que acontece? Acabou a graça. Você sabe que desde que Paulo morreu, não houve mais evangelho de graça? Porque os apóstolos não conheciam a graça de Deus. Eles não podiam pregar o que não conheciam. E então ele está dizendo, olha, eu sei que depois que eu morrer, o que vai acontecer? Diz, entrarão em vosso meio lobos vorazes, que não o quê? E o que acontece com a congregação? E dentre vós mesmos se levantarão homens que falem coisas perversas, para arrastar atrás de si aos discípulos. Olha, Paulo advertiu. Você sabe que havia um homem que tinha um programa de rádio e fazia entrevista a pastores e a pessoas. Então a pergunta dele era, por que tantas religiões e tantas interpretações? Porque entre os próprios católicos há diferentes crenças, entre os evangélicos diferentes crenças, entre os pentecostais, por quê? Gálatas capítulo 2, verso 14 e depois no verso 7. Vamos buscar Gálatas capítulo 2, verso 14, para que tu entendas por que há tantas religiões no mundo. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, quem é esse Pedro? Quem? Ele foi o que começou o papado.
Agora Paulo repreende e diz que não andava o quê? Retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro diante de todos. Agora veja, qual foi o pecado de Pedro? Veja, se tu, sendo judeu, gosta de viver como os gentios comiam porco, comiam chicharuzito, e os gentios não praticavam o judaísmo, não guardavam o sábado. Eles não guardavam o sábado. Agora Pedro gostava disso, mas fazia escondido. Olha que bem vivem os gentios. E então Pedro foi tremendo hipócrita. Ele foi que danificou isto, porque ele dizia: bom, Paulo, o grande apóstolo Paulo, apóstolo a nós os gentios, graças a Deus que temos um apóstolo Paulo, que nos defendeu e desde lá nos advertiu. Olha, aqui ninguém tinha visto isto. Esta é minha tarefa para reformar o mundo. Eu utilizo o que ele usa. Eu não posso falhar nisto. Eu não vou falhar. Veja o que diz. Vamos ver se tu entendestes e podes esquadrinhar bem. Veja a acusação que fizeram a Pedro. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu. Agora veja o que ele fazia. Veja que hipócrita. Por que obrigas aos gentios a portar-se como judeus? Se dá conta? Ou seja, o problema aqui era que a Pedro lhe convinha viver como gentio na semana, e então se aparecia o domingo, shalom. Agora veja outro verso, que aqui está o bom. 2,7. Veja o verso 7. Veja. Quem entender isto fica livre imediatamente. Este filósofo católico, teólogo, disse: olha, com este verso você move os alicerces da terra toda, porque aí é que está escondido o mistério do engano. Veja, antes, pelo contrário, como viram, está falando Paulo, que me havia sido encomendado o evangelho da como a Pedro, o qual? Quantos evangelhos há aí? 2. Um falso para nós os gentios e um verdadeiro. Atente bem, igreja, e todas as pessoas que me veem diretamente pelo mundo atualmente. Nunca se havia pregado o evangelho da incircuncisão até que Deus me chamou a pregar. E isso não me ocorreu a mim. Eu também estava mesclado com a circuncisão. Isso foi que um dia, de momento, em Massachusetts, aí caindo neve, um dia se me apareceu meu papai e me abriu os sentidos de uma forma que eu disse: o que é isto? Por que está tendo tanto problema nas igrejas? Por isso é que está tantas divisões. Quando se prega o evangelho da incircuncisão, o mundo ficará livre totalmente e vão ser felizes. Você sabe por quê? Porque o evangelho da incircuncisão é o evangelho do reino, o evangelho da graça. E se não se prega isto, então não entram no reino. Tu estás no reino dos céus. Diga: eu estou no evangelho, no reino dos céus. Colossenses 1,13. Bom, quando Cristo morreu e ressuscitou, e tu conheces a Jesus Cristo depois da cruz, não antes, depois que ressuscitou, porque Jesus não salvou a ninguém antes de ressuscitar. Mas se Jesus não morre, nem ele se salvava. Se ele não morre, olha, ficava todo mundo aí, e aí ficava assim. Mas ele morreu e tinha poder sobre a morte, ressuscitou. Depois que ressuscitou, veja o que ele te fez. O qual nos vai livrar? De quê? E o que ele fez? Te trasladou para onde? Te trasladou aonde? Onde tu estás?
Tu queres ir ao reino dos céus? Por quê? Já chegaste? Ou seja, que tu não queres entrar no reino do céu. Por quê? Porque já está te trasladar ao reino. E te livraram do quê? Então tu não tens que estar com gotinhas e azeitinhos, porque vou te livrar, ou já está livrado? Ou seja, você não tem medo das trevas. Por quê? Porque fostes livrado delas. Tu podes dormir tranquilo? Podes apagar a luz? Por quê? Tá livre, rapaz. Receba, estou livre. Eu conto a vocês de um vizinho que eu tinha, que era espírita, e então ele me olhava assim, e então eu saudava, e ele sabia que eu era pastor e me dizia, como estás, reverendo? E eu, perfeitamente bem, como estás? Ele, bem. Olha, mas você me saúda a mim tão tranquilo. Sim, tu és meu vizinho e eu tenho todo o respeito que eu te devo como meu vizinho, como ser humano. E me disse, mas por que há uns pastores que passam por aqui e quando me veem atravessam a rua do outro lado? Bom, talvez não queiram falar contigo ou tenham medo. E você não tem medo de mim. Você sabe quem eu sou? Eu sou um feiticeiro de alta potência. E eu disse, pois veja, eu creio que você é de alta potência, porque tenho visto muita gente vindo aqui. E ele tinha uma cabeça reduzida assim diante do edifício, como uma cabecinha assim reduzida, como fazem os vodus assim. Uma das mais bonitas, eu queria ter uma na minha casa também. Então eu lhe disse, Hector, você sabe o que acontece? Que tu és de alta potência, mas o espírito que mora em mim é o papai de todos os espíritos. Imagine. Então começou a me dar presentes, me dava plantinhas. Você sabe que eles trabalham assim com coisas tangíveis para enviar seu... Eu penso que eles jogavam umas coisinhas aí na planta. E eram bem bonitas, e eu as colocava na frente da minha casa, porque você sabe, imagine. E depois começou a me enviar guimeitos em escabeche, e isso é muito bom. Perdoe os que vieram sem comer hoje. Olha, e no Natal começou a me enviar coisinhas, então eu olhava bem. Comia. E então um dia me disse, eu quero falar com você. Então fui, me sentei lá num lugar assim e ele entrou num transe, sabe? E me dava... Você está se sentindo mal, Hector? É que ele estava tratando de penetrar-me, você sabe? E então eu lhe segui ministrando e ele deu um patatulho e começou a tremer assim. E tiveram que levar ele ao hospital, imagine. E você sabe o que aconteceu por estar se metendo comigo? Que o espírito que trabalhava com ele parece que foi embora. E esvaziou o quiosquinho dele e as pessoas se foram. E depois ele ficou com ódio de mim, ele me olhava assim de longe. E como eu disse na Colômbia, quem mandou se meter comigo? Veja. Você é um tesouro em um vaso. Se você soubesse todo o poder que está em tua mente e tens o conhecimento, isso é, se entras no reino, e você sabe como que se entra no reino? Com tua mente, com o conhecimento. Porque diz que ele pregava o que? O reino quer dizer. E se ele pregava o reino consistia de uma pregação. E depois diz, e não evitei de falar todo o conselho desta pregação. Quer dizer que o reino dos céus é um conselho, como que eu estou te dando nesta noite, abençoado.
Este conselho é que te faz despertar e dizer: estou bem, estou livrado de tudo, não necessito nem que orem por mim, não necessito de amuletos de boa sorte, não necessito de selinhos, não necessito de azeitinho. Eu não necessito de nada, porque estou completo nele. Tu estás no reino, abençoado. Olha, diga quem está ao teu lado: bem-vindo ao reino. Se este não é o reino, vamos a Mateus agora. Mateus capítulo 13. Capítulo 13, verso 31. Outra parábola. Diga, parábola. Assim é que ele pregava. Por isso, aquilo não era o reino, aquilo era uma parábola. Jesus de Nazaré não pregava a pregação do reino, ele pregava em parábola. Bom, uma parábola, dando-te uma ideia do que viria, porque Jesus de Nazaré estava cumprindo a lei. E Jesus de Nazaré, não foi cristão. Hello. Ele foi judeu. As pessoas, você sabe que as pessoas creem, se põem a ler Mateus, Marcos, Lucas, e aí saca o cristianismo, e aí faz o que Jesus fez, e terminam aonde? Olha, em inglês, às vezes o O soa como U e o U como O, não é? Veja, olha isto. Todas as igrejas cristãs formam o cristianismo de Mateus, Marcos, Lucas, João, e eles chamam o evangelho. Isso era a vida de Jesus na carne, ele foi judeu. Por isso que Alá é um judaísmo. Pedro, o apóstolo Pedro, nunca pregou o cristianismo. O que ele pregou foi o que ele viu de Jesus de Nazaré, mas Jesus de Nazaré foi judeu. Então a igreja católica, sem falar mal deles, imagine, qual é a ideia? Estamos falando, a Igreja Católica, o que levou a Espanha foi o judaísmo, mesclado com o catolicismo. Boa intenção, mas equivocada. E então, a Pintaninha, a Santa Maria, o que Cristóvão Colombo fez foi invadir nossos países e nos encheram de um falso evangelho. E por isso o mundo está judeu. Atente-me bem. Os que trouxeram como cristianismo, isto é simples e plenamente a verdade. Estou falando, e mais, o doutorado que me deram é porque da Faculdade de Ciências Teológicas. Me escutou falar e disse: esse homem está falando a verdade. Ele havia dito, pronto. O doutorado se baseia nisto. De que ele descobriu que eu provei biblicamente que o que Pedro trouxe através da Espanha foi um evangelho, mas não o de nós os gentios, senão o judeu. E isso ferrou o mundo, e por isso o mundo está ferrado, porque eles não entraram no reino dos céus. Os evangélicos não entraram no reino, os católicos não entraram no reino. Eles são boas pessoas, amam a Deus sem entrar no reino. Para tu entrares ao reino dos céus, tu tens que me escutar. Sí, no. Esse é o problema. Perdona, sai. Não, isso parece soberba, mas honestamente, é que eu faço, estou com vocês aqui, rimos e veja, eu não faço isso lá por fora, você sabe. O que trato de dizer é que eu me ponho a buscar toda a escola de interpretações teológicas, porque eu tenho feito isso. Eu não levo aqui 5 anos, eu levo 38 anos nisso. Ou seja, essa é uma profissão, ninguém estudou 38 anos por uma profissão, e eu 38. E mais, eu ia ter até uns 20 doutorados, não só, porque o que eu trato de dizer é que eu escuto e ninguém, absolutamente ninguém,
encontrou a divisão da circuncisão e da incircuncisão. E imagine que os irmãos Wright, os que inventaram a aviação, ressuscitem, e se jactem de que eles descobriram e foram os que voaram no primeiro avião. Isso é jactar-se? Era uma realidade. Quando tu és o único que contra algo, pois tu és o único. E em 2000 anos ninguém havia apresentado esta verdade que, perdoe-me, essas não são minhas revelações. Isto não é que eu me jacto de que eu nem. Para que você não se sinta mal. O que eu te trato de dizer é que Jesus Cristo me ensinou o elo perdido. E o que Y fiz yo lo que hice fue que coloquei puse o el elo lado ahí e y agarrou. agarró. Com isso é que eu estou fazendo uma reforma no mundo. Espanha é quem ferrou primeiro com o falso evangelho, foi a todos nós. Por isso, temos sofrido tanto por isso, pela pobreza, tem os terremotos, todos esses castigos da natureza. A natureza geme pela manifestação do reino de Deus. Pois as pessoas se matam orando e Deus não lhes responde. Deus não está respondendo orações, e menos ainda se não está dentro do reino. Fora do reino, essas preces que fazem por aí, a Guadalupe milagrosa do cobre, todas essas que faz uma virgem metida aqui. Se aqui isso não funciona assim. No reino se trabalha com conhecimento. Já lemos, não? Me foi? Outra parábola lhes referiu dizendo: diga, o reino dos céus é semelhante. Não é que é um grão, é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é a maior das hortaliças e se torna árvore de tal maneira que vêm as aves do céu e fazem ninhos em seus ramos. Você sabe o que significa? Esse reino dos céus, que é o que eu ensino hoje em dia, isso é uma sementinha que começou com 2 ou 3. E então a sementinha depois se tornou hortaliça. No livro de Lucas diz, se tornou árvore. E então, ao se tornar árvore, fez ramos. E os anjos se agradaram e baixaram dos céus e fizeram, vejam, aí diz, que vêm as aves do céu, isso são anjos, e fazem ninhos em seus ramos. Por isso é que nós temos anjos que nos servem. Por todas as partes, os testemunhos, os anjos ativando. Por primeira vez em 2000 anos, os anjos se soltaram. Agora é que vamos servir a esse povo. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e a escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo foi o quê? Você sabe o que significa? As 3 medidas: prata, ouro, pedras preciosas. E fala o apóstolo Paulo. Isso é quando você vai à estatura do varão perfeito. Essa é a parábola também quando Cristo disse: o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu em bom terreno e deu fruto a 30, 60 e 100 por um da semente. Agora diz que quando tudo levedado, vem a transformação. Ah, papai. Tudo isto falou Jesus por parábolas às pessoas. E ouça isso para que você veja que ele não pregou o evangelho. E sem parábolas não lhes falava. Ouça isso. Estava submetido a Isaías, como eu ando submetido a Paulo. O Senhor Jesus Cristo andava submetido aos profetas, porque você não pode violar os princípios. Ele andou, disse, para que se cumprisse o dito pelo profeta quando disse:
Abrirei em parábolas minha boca, declararei coisas escondidas desde a fundação do mundo. Então agora vamos para ao 44. 46. Verso 44. Esse é o capítulo das parábolas. E todos são acerca do reino, porque falava do que vinha, do que nós estamos fazendo. Todas essas parábolas se explicam hoje aqui nesta noite. Diz, além do mais, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, o qual um homem encontra e o esconde novamente, e gozoso por ele, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha, quando lhe semearam isso, rapaz, primeira coisa, olha, eu tinha um bom trabalho consistente, esqueça que eu vou vender tudo, a primeira coisa que eu fiz foi renunciar. E eu disse, bom, o que eu tenho? Um Mercedes-Benz, vou vender. Um relógio Rolex, vou vender. E quantos televisores há em minha casa? Como 3 ou 4? Vamos vender e com um funcionamos. E eu, porque Deus me disse, não peça dinheiro, não peça. E eu vendi, bom, eu vivia em condomínio e eu pegava o carrinho e saía com o televisor, eu punha embaixo o anúncio, se vende televisão, tantas polegadas. Quando eu me ligava, alguém dizia, olha, e eu ia pelo caminho assim, pegava aí $400, olha, pera, que eu encontrei o tesouro, pera. E eu não pedia um centavo. O carro, bom, eu disse, Nídia, o que agora nós temos que vender é o edifício, o apartamento. E eu disse, o que nós vamos mudar se já não nos resta nada? E eu disse, tranquila, sabe o que vamos fazer? Eu uma vez disse, reúna uma casinha de madeira, sabe essas revistas que te apresentam como casas de madeira? E eu disse, ao vender isto, eu sempre tive um espírito disso de carpinteiro, mais frustrado, você sabe. Olha, e você sabe o que eu fiz? Eu tinha um terreno que eu tinha comprado quando cheguei a Porto Rico em meu segundo regresso lá. E eu disse, eu vou fazer a casa eu mesmo. E então me meti uma serralheria. Quando eu entrei, vi tanta gente que eu fiquei intimidado. Eu não sei nem a terminologia. Você sabe que nesses lugares as pessoas, me vê quanto e quarta isso e tantas medidas. Então eu, como via muita gente, eu me envergonhei. No primeiro dia me assustei, eu disse, E fui para minha casa e voltei a olhar os livros, fazer os planos ali, fiz a planta ali. E peguei as plantas e então, na segunda vez eu fui e me assustei mais, porque estava cheio. Vou vir pela manhã, no início das 10, que já ordenaram e se foram trabalhar. Olha, você sabe que a terceira vez que eu fui não tinha ninguém. Olha, me ajuda aí. Eu fiz aqui a planta da revista, eu vi essa casa na revista e eu quero fazê-la. Olha, você pode, mas olha, necessito isso. Rapaz, era como 7 mil para aquele tempo. Isso custaria 20 mil, mas naquele tempo era $7 mil de madeira e painéis e coisas e paredes que eu tive que fazer. Eu vim atrás disso, mas eu fiz as paredes porque era uma montanha que vinha abaixo assim. Então a questão é que eu fiz a casa. Fiz, nos mudamos ali. Então, com o dinheiro que eu saquei desta casa, me mudei aqui. Cheguei à ponte. E Miami é a ponte. Veja, olha o que aconteceu. Tantos países que temos. Mas tive que vender tudo por aquele tesouro que encontrei. Deixei tudo, mas tudo. Chegou um momento, uma vez eu estava olhando a carteira e eu disse, se me restam mais que $2 mil. Bom, já estava vazio. Eu saquei $50 mil da casa e meti nisto. Então eu disse, eu tenho que fazer. Não tem outra alternativa, eu não peço ajuda a ninguém. Assim que tenho que fazer eu, sem pedir um centavo a ninguém. E com $50 mil, com isso eu comecei esse ministério. E olha onde eu cheguei. A semente de mostarda cresceu, se converteu em árvore, fez ramos e os anjos disseram, gosto dessa árvore, hello! Bom,
Então, como o tempo está avançando, vamos ao verso, creio que é o 51. 51, veja o que diz. Jesus lhes disse: entendestes todas essas coisas? Eles responderam: sim, Senhor. Então, no 52 ele disse: por isto, olha isso, todo escriba entendido, inteligente no reino. Onde? Não fora. No reino dos céus é semelhante a um pai de família que saca de seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O que significa isto? As coisas velhas é o velho pacto, as coisas novas é o novo pacto. As coisas velhas é a circuncisão, as coisas novas é a incircuncisão. Todo estudante bíblico, douto, inteligente, que tem 2 dedos de frente, quando se mete nesse tesouro, ele sabe dividir. Novo Testamento começa em Romanos. Aí é que estão as coisas novas, o apóstolo Paulo. Ele é que me dá as coisas novas, os demais não. É Paulo. Este foi o que abriu o caminho. E o outro explicou. E hoje tu estás no reino dos céus. Abençoados, vamos estar de pé. Os músicos, por favor.